Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 3 de março de 2021 e eu sou Félix Rolim. E nós vamos direto a Fortaleza conversar com Joséísa. Ela é filha de tia Odaísa e José Gonçalves, o tio Neném, certo? E neta de Joaca e Antônia Rolim. Maninha, fala um pouco de você, Maninha. Sou Maria Joséísa Caldas Rolim de Oliveira, filha de Manuela Caldas de Oliveira, mais conhecida por Odaísa ou Daísa, e José Gonçalves de Oliveira. Sou neta de Joaca Rolim e Antônia de Caldas Rolim. Nasci em Cajazeiras, Paraíba. Com 1 ano e 11 meses nos mudamos para o Crato, Ceará. A coisa melhor que eu achava era o período das férias, para poder ir para a Missão Nova e estar com a família e os primos. O melhor lugar, a melhor infância, a melhor férias. Chorava quando chegava a hora de voltar para o Crato. Em 1971, fui morar em Salvador para continuar os estudos. Me formei em Educação Física, depois retornei para o Crato. Me casei em 1981 e vim morar em Fortaleza, onde estou até hoje. Tive 4 filhos, uma filha casada. Os filhos estão planejando o casamento este ano. Aposentada, mas continuo trabalhando porque gosto de ensinar. Maninha, como eram suas férias em Missão Nova? Voltando no tempo, brincávamos de casinhas de boneca debaixo dos pés de imbus. Arrumávamos com tijolos decorados com jornais velhos picotados de vovô. E nossos filhos eram os sabugo de milho. Fazíamos roupinhas também de jornais. Tínhamos maridos, que eram os filhos de seu Novaes, de acordo com a nossa idade. Levávamos os filhos aos médicos, o consultório era debaixo do pé de imbu. Tudo isso era pura imaginação. No domingo, nós íamos para a missa e depois na feirinha comprar panelas de barro para os nossos guisados. Vovó dava o dinheiro para a compra das panelas e também dava o frango. Edinaide era quem preparava, porque tinha muita habilidade na cozinha, e nós éramos suas auxiliares. Subir no pé de siriguela para ver quem chegava na parte mais alta do tronco. A habilidade só quem tinha eram os primos que moravam lá. Eu perdia feio. Andar de cavalo, galopando, correndo, pegando parelha. Cavalos de campo. Quem ganhava? Os primos, os donos do cavalo. Eram exímios montadores. Ir para Canabrava, para a casa de tio Zé Rolim, de cavalo a pé, era o melhor passeio. Passar férias lá, ir para a Missão Velha, de cavalo ou de carro, para a casa de Dona Maria Olímpia, mãe de tia Nália, avó dos primos Arrais. Aprendi a engomar com ferro de brasa, tia Nália que me ensinou. E também fazer queijo, porque todo dia ela fazia queijo e tinha sobra. Era reservado para cada dia uma filha, né? Como eu estava lá de férias, também ganhei essa oportunidade. Tirar a esmola para a igreja, no covão, cantagalo, a pé ou de cavalo, uma caravana, uma aventura, uma folia saudável e prazerosa, juntamente com os primos, organizado por tia Nazinha. Quermécias, leilões, drama, tudo para arrecadar fundos para manutenção da igreja. E as festas? Como era? O prédio da escola, no período das férias, virava clube. Toda noite de uma festinha com sanfoneiro pé de serra, era o Bota-Fora de tio Celi, que morava em Salvador. Aprendi a dançar muito criança com minha prima Edinaide, Pé de Ouro, e Felizardo, que também era um exímio dançarino herdado de pai para filhos. Não faltava do que se divertir vendo meus tios e primos mais velhos, brincar de lá direito azopado quem ocupa, passar o anel e esconder para adivinhar. Quem errava pagava prenda,
Antônio Batista tocando e cantando muitas músicas lindas. O Circo do Fuxico, e Ednaide no outro dia armava o trampolim e fazia as mesmas demonstrações da ginasta. Cantoria com Francisquinho, um primo cego da minha mãe, que era muito querido. E sobre tuas férias, maninha? Lembrando aqui mais registros, né, que não posso deixar de falar, né? Na minha adolescência, no período de férias, eu comecei a me hospedar na casa de tia Nazinha. Dedê era minha prima e como irmã, porque também morava na minha casa, no Crato, quando ela, é período de aulas. Ednaide, minha companheira de idade e brincadeiras. Edna, prima querida e muito acolhedora. Mano, muito caladinho, mas estava ali com seu olhar atencioso e um leve sorriso. Gente, tia Nazinha, professora de todas as horas, muito disciplinada e organizada. Era quem determinava tudo das nossas férias, das nossas brincadeiras. Se a gente não estivesse fazendo coisa correta, ela estava ali, mandando parar, orientando. E tinha horário para tudo. Ednaide, minha prima, amiga, fazia os programas e se eu rejeitasse, ela dava uma solução. Por exemplo, andar de noite de uma casa para outra, eu não gostava por causa do escuro. Ela colocava o candeeiro na cabeça. No escuro, minha visão diminui muito, sou portadora da retinose pigmentar. Ela gostava de andar descalço e eu não. Nós ficávamos com o pé calçado e outro, descalço. E assim a gente ia para lá e para cá. Nolinha, prima querida, prima do coração, foi também muito próxima da gente, porque morou lá em casa e só saiu depois de formada. Tenho muitas coisas registradas no meu coração, da sua pessoa, da sua bondade, do seu carinho, Eu não, é assim, um período grande, tempo de aula e tudo, mas só coisas boas tenho para falar de você, viu? Beijos. Nubinha, não falei em você porque era muito pequena, Então eu citei mais o nome dos que correspondia, à minha idade, à minha geração. Mas você é uma prima também muito querida, muito acolhedora. Chegamos na casa de tia Odete e ela não deixou sairmos sem almoçar. Pirão de milho verde com leite e carne assada. Nunca tinha comido, apesar da minha mãe fazer para o meu pai. Ela fez eu experimentar e eu gostei, amei, uma delícia. Quando grávida de Samuel, cheguei na casa da sogra da minha cunhada, Fátima, e ela estava mexendo um panelão. Quando dei a primeira colherada, senti o gosto do pirão de tia Odete. Perguntei como ela fazia. E ela respondeu que era purê de batata. Gente, eu não acreditei. O sabor no meu cérebro era o pirão de tia Odete. Porque eu sei fazer e sei o que é purê de batata. Mas minha memória voltou no tempo. Voltou anos atrás, A memória gustativa, E o dia 11... Minha primeira Eucaristia foi uma festa linda na Casa Grande, dia 11 de janeiro, juntamente com todos os primos da faixa etária, A gente tinha essas festas era todo ano, dia 11 de janeiro, a família toda se reunia. E no ano de 1958, 60, eu acho. Foi o dia da minha primeira Eucaristia. Esse dia também comemorava-se o aniversário de tio Rolim. Todo ano a família se reunia, tudo acontecia de maravilhoso. Missa bem cedinho, almoço delicioso, o dia todo de festa, com dança e tudo que tínhamos direito. No almoço, até hoje, eu nunca fiz... Tia Dica me ensinou, quem foi outra pessoa, bolinho tia Luzilmar também me ensinou, mas eu nunca fiz, aquelas bolinhas de carne de frango, que era uma delícia, melhor do que coxinha.
Outra festa linda foi as bodas de ouro de vovô e vovó. A família toda estava presente, nós todos, os primos, os filhos, né? Os netos, estávamos todos vestidos igualmente. Muito festa linda, né? Organizada pelas tias, foi um dia maravilhoso. Uma coisa que eu admiro muito na minha família é a união, o amor, o respeito. Vovô e vovó, pela sua o respeito, né, de vovô e vovó pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus moradores, uma bênção de Deus. É uma graça divina, sempre muito atencioso com todos. Me conta só um negócio, você estava me falando uma vez sobre uma receita que a Ednaide fazia lá com a garapa lá. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. No engenho, pegar a garapa, na hora que a cana era espremida lá na moenda, né? E a gente aparava aqui numa vasilha, depois colocava no copo, com limão ou com laranja. Receita de Ednaide, uma maravilha, delicioso. Tudo eu experimentei, né? Mesmo chatinha para comer, às vezes certas coisas, mas agradeço a ter tido essa professora, né? E me conta sobre o carro de boi e sobre teu afogamento. Eita, quando o carro de boi ia subir para buscar lenha, né? A gente pegar a carona e ia até não sei aonde, aí depois voltava a pé. Eu acho que eu fiz de tudo ali em Missão Nova, né? Tomar banho no rio, né? Mesmo tendo sido afogada. Esse afogamento me rendeu um trauma que na faculdade eu tive 1 ano de natação. Se o professor deixasse eu descer na raia 1 e 2 ou 7 e 8, estava tudo muito bem, porque era pertinho da borda. Mas um dia ele implicou e não me deu presença porque me fez eu descer na raia 4, 5, 6, eu não me lembro qual dessas, que é bem no meio, e eu fiquei, né, sem coragem. Me paralisou, né? Aí ele dizia assim, mas tem a raia. E a raia, para mim, não simbolizava nada. Depois, lá na frente, porque Deus vai revelando, vai curando, né, os traumas, né? E eu vi, a raia, para mim, representava a corda, entendeu? Por isso é que eu não tinha segurança na raia. Porque, na verdade, a culpa foi minha, porque bati as pernas e esqueci das mãos, mas a gente não sabe, assim, associar bem as coisas, fazer a relação direito. Mas hoje eu sei. Mesmo assim, por exemplo, assim, nadava bem, aprendi os 4 estilos, né? O estilo mais difícil para mim foi a borboleta, mas o peito foi o melhor. E mesmo assim, era muito, assim, quando terminava a aula, às vezes 1 hora, 2 horas de aula, né? Terminou, pronto, era uma maravilha. Mas, pelo menos eu enfrentei, entendeu? Enfrentei, só não consegui esse desafio do professor, que ele queria que eu vencesse esse medo. Mas eu também, na época, eu não associei, não, porque se eu tivesse associado, eu tinha dito a ele, professor, é porque eu fui afogada aos 11 anos, mas Me conta também aquela tua experiência na Casa do Engenho e na Casa Grande. Eu, como educadora física, né, aprendi uma coisa com vovó. Na Casa de Engenho, né, a gente estava lá e eu ia passando assim da sala de jantar para... Tinha um corredor que dava para os quartos para chegar na cozinha. Tipo uma saletazinha. Aí eu ia passando e vovó estava numa posição assim, com a coluna flexionada para frente, né? E eu, vovó, o que é que a senhora tá assim? Minha filha, para poder soltar uns pufutes, né? Aí eu, tá bom, aprendi essa com vovó, né? Você... E realmente funciona, né? Quer dizer, ela tinha, acho que dificuldade, ou então um gasto, porque a família, eu herdei
esse mal da família. Parece que eu tenho assim uma fábrica de produção de gases. Vovó na casa do engenho, né, levando comida para os porcos. Aí eu quis ajudá-la. Vovó, espere, eu vou ajudar a senhora. E me apressei, cheguei perto dela e ela foi e disse: ei, minha filha, uma mãe como a sua. Aí eu disse: ah, vovó, é verdade? Porque mamãe, sempre que às vezes botava a gente de castigo, uma reclamação, ela dizia, né, que procurou ser uma filha muito boa, né, de agradar sempre a vovó, fazer os gostos de vovó e a gente, né. Aí ela, é verdade, vovó? É, minha filha, é verdade, uma mãe como a sua não tem. Aí eu disse, pois ela dizia, eu pensava que não é enfeite de mamãe, coisa de mãe mesmo. E numa ocasião na Casa Grande, na véspera da festa do dia 11, vovó foi passar álcool nas pernas, que estava muito cansada, tinha passado um dia de luta, e o candeeiro com o álcool, né, pegou na saia e queimou as perninhas dela, e ela não fez alarde, sofreu sozinha, conseguiu apagar o fogo, mas queimou as pernas. E mãe, seu dia, como as pessoas não viram vovó se levantar, porque ela se levantava cedo, era uma das primeiras e tudo. Aí foram ver o que é que tinha acontecido. Com o filho médico, né, tio Rolim, tia Geralda, enfermeira, e ela não ocupou para não contrariar a mamãe, porque achava que mamãe, não sei nem o que é que ela imaginou, né? E tiveram que providenciar, ir à Barbalha, providenciar remédio, pomada, o que for, para fazer curativo, né? Tudo o que era necessário para dar um socorro e aliviar a dor dela, né? Até que a missa atrasou um pouco, mas ela assistiu a missa sentadinha, sem poder levantar, e foi muito difícil esse dia para ela, porque toda a vida ela era quem enfrentava tudo, a orientação, né, a organização na Casa Grande era uma festa muito grande, né? Então aconteceu isso e ela não ocupou os filhos, que podia ter socorrido, ela não tinha passado a noite sofrendo, para não contrariar a minha mãe. Em outra ocasião que vovó adoeceu e foi precisar ser internada, conta pra gente alguma coisa, algum relato? Vovó adoeceu e foi internada no Hospital São Vicente, em Barbalha. Fui visitá-la pela manhã. Quando cheguei, ela disse que queria almoçar uma comidinha feita por Odete e não queria comer no hospital. Aí fui na casa de tia Odete, disse o que era que vovó queria comer, né, almoçar, e depois, na hora do almoço, peguei vovó, trouxe na casa de tia Odete, depois do almoço, que ela almoçou, voltamos para o hospital. Achei interessante porque na ida e volta ela observou como eu dirigia e disse que não imaginava que eu dirigisse tão bem. Eu disse, mas por que, vovó? Ela disse, porque a família Rolim é muito nervosa. Achei muito interessante e fiquei também feliz por ela, por realizar, né, esse pedido dela, porque depois ela foi piorando até falecer. Eu falo de tia Nazinha. Qual a importância de tia Nazinha na sua vida? Nas férias eu nunca passava o mês todo, porque meu pai não deixava. Mas por uma ocasião, eu tinha uns 12 anos e fui para a segunda época em português. E para estudar, né, fui para Missão Nova, passei um mês de férias lá. Mas quem disse que podia brincar? Porque quando estava na brincadeira, no bem agradável, aí tia Nazinha chamava e colocava para estudar, né? Ou então quando o Galego chegava também, que dava aula para gente, para mim e para Marisa. Foi um momento assim de muito estudo,
que graças à tia Nazinha, porque se fosse à vontade, né? Eu acho que eu não saía da brincadeira, não. Tinha estudado pouco, talvez não tivesse nem passado, né? Mas mamãe confiou a ela os meus estudos e ela deu de conta do recado, né? Bem bonitinho, me botava para estudar. E, às vezes a turma ia tomar banho no rio, eu não podia ir. Então teve essas coisas. Foi umas férias de 1 mês, mas, né, serviu, porque nunca mais eu quis ir segunda época. E da companheira Ednaide? Tudo eu aprendi com a Ednaide. Foi minha professora, né? Além de tia Nazinha. Tia Nazinha porque era quem organizava as coisas, né? E conduzia tudo. E a Ednaide, né? Me ensinava as coisas que ela já sabia. Ir para o engenho para pegar o fininho na cana. Essa oportunidade tive porque a Ednaide me levou. Como eu já falei da garapa de cana de açúcar, né? Que a gente já parava lá. Descer na ribanceira, também fiz. Porque, né? Dançar. Tudo isso eu já registrei, né? Porque realmente eram umas férias muito intensas. É porque eu não passava mais do que uma semana. Tinha que voltar porque a ordem de papai era assim. Imagina se eu passasse 1 mês lá. Eu não sei não, viu? Acho que não voltava mais para o Crato, não. Você vai falar dos tios, né, maninha? Conta aí dos tios. Voltando aqui aos tios que eu não citei, né? Tia Deca, tive muito contato com ela em Crato, morou pertinho da gente, foi muito bom com as primas, né? Joanice, lembro muito, porque éramos vizinhos. Tia Erismar também morou no Crato, né? Na mesma rua, passava só, nós moramos numa esquina e tia Erismar pertinho da outra esquina, sendo na mesma rua. Tia Luzilmar também, né? Morou no Crato, então tem muita coisa, e aí para não estender. Tio Rolim foi em Salvador, né? Fui vizinha dele. Ele construiu o prédio, né? Onde eu morei como estudante, né? Durante os anos que passei lá. E tio Celi, né? Tive contato assim no período também que eu cheguei para conhecer Salvador de passeio, né? Ele morava em Salvador, morava na casa de tio Rolim e a gente ia para a praia com ele. Todos os tios, assim, muito presentes na minha vida, né? São como, assim, um segundo pai, uma segunda mãe. Tio Rolim mesmo eu considero meu pai em Salvador. Tia Geralda também foi um contato muito especial com ela. Também foi uma tia zona, né? Porque estava ali, né? Quando morei com problema de saúde de Nayara, né? Tive muito apoio dela. Então foi assim, eu só tenho que agradecer a Deus, a família maravilhosa que Ele me deu. Grande, mas uma bênção, muita união até hoje, graças a Deus. Muito obrigado, meu Pai do céu, por ter me dado essa família maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa, dizer, eu nem sei dizer, falar desses meus tios, né? É muito difícil, porque eu só tenho coisas boas, né? Passar as férias em Missão Nova, quando descia da casa de vovó, primeira casa, tia Zie, né? Tinha toda assim uma maneira especial de nos receber, aquela alegria. Em Salvador, em Brotas, uma coisa assim que mamãe mesmo chamou a atenção, né? Vendo assim, ela tinha o jeitinho de
conversar e ali agradando a tia Geralda e a mamãe que tinham ido fazer a visita, mas ela preocupada, passou uma rede para Ricardo, né? E Ricardo muito que se deitou nessa redinha. Eu também cheguei a dormir lá na casa de tiazinha em Brotas. Como ela dizia, né? Casa de rico, o tapete era de dia, né? O dela era de noite, porque era cheio de colchões para dormir, né? Para todo mundo. Muitos filhos e quem chegava tinha um lugar. Isso é uma coisa assim ímpar, porque geralmente a gente pensa, mas eu não tenho, minha casa é pequena, não tenho um quarto, não tenho... Ela dava o jeito, acolhia a gente, né? Assim, eu acho que falar dos tios vai ficar sempre uma lacuna, né? Por isso é que a gente acaba falhando e esquecendo, né? Mas no coração tem lugar, tem estar registrado toda a vida, toda a vivência da gente, assim, da nossa união. E a saudade que deixou, o vazio, a saudade que sinto, né, de todos meus tios queridos. Beijos, te amo. E a prima Tetê, maninha? Um registro muito importante quero fazer. Quando estávamos de férias na casa de vovó, Tetê se preocupava e nos orientava para que 11 horas nós estivéssemos de volta na casa grande. Porque vovó tinha receio, né, de esquecer algum neto. Nunca esqueceu. E o mais interessante é que ela sabia fazer o prato de cada um, a quantidade que a gente comia, né, que se satisfazia. E a gente chegava, tava todos os pratinhos em cima da mesa coberto, e a gente dizia, vovó, qual é o meu? E ela dizia aquele, tudo de acordo com o que ela sabia, o que a gente gostava e a quantidade, né? Uma coisa também interessante que Cícero percebeu, ele era pequeno, aí perguntou para a mamãe, por que mamãe, que aqui no Crato a gente só tem direito a um piqui, e lá em Missão Nova a gente come o tanto que quiser. Meu filho, porque lá em Missão Nova é de safra, né? Mãe compra muito, né? Aí vocês podem comer à vontade. Aqui é de pouquinho porque é mais caro e não sei o quê, né? Mamãe justificou assim, como se vovó tivesse pé, não sei, ou ela comprasse de quantidades grandes e lá no Crato era bem mais caro. Então, por isso que a gente só tinha direito cada um a um caroço, né, de piqui. E sobre o almoço, vovó nunca esqueceu de nenhum neto, de ninguém. Morador chegasse, saía, comia, ainda levava e tudo. E comigo eu só tinha um filho, né, Samuel, pequeno. Nesse dia estava um rapaz que foi lavar o carro, a lavadeira, e eu botei o almoço deles, né? E Samuel dormindo. Quando Samuel acordou, cadê? Eu tinha esquecido do almoço, meu filho. Eu fiquei arrasada. Por quê? Meu Deus, vovó com tanto neto, né? Vovó nunca esqueceu de nenhum. E eu só um filho esquecer. Pode não. Aí fiquei muito triste. Vamos num momento especial da poesia. Vou recitar uma poesia de autoria da minha mãe, Odaísa Rolim. Deus falou para mim. Eu tenho certeza que Deus falou para mim. Olha o quanto nós trabalhamos para salvar almas. Estou aqui para transmitir o seu recado. Procure Jesus, meu irmão. Ele está ao seu lado. Dentro de mim ele vive, porque procurei abrir as portas. Olhei de onde eu vim. Vim de Antônia e Joaca, por isso sou assim. A lembrança que tenho deles, eles não gostavam do que era ruim.
lutou por um mundo novo, por isso sou assim. Este fruto veio deles, foi florescido um lindo jardim, que conservou esta semente, por isso sou assim. Estou semeando a mesma semente que eles deram para mim, encheu os celeiros, por isso sou assim. Não vamos mudar os seus atos, foi o que Deus disse assim. Antônia e Joaca Rolim deram a bênção de Abraão, Isaque e Jacó somos nós que nascemos assim. Cheio de bênçãos e de graças que Deus mandou lá do céu, chove dia e noite neste ano novo. Achamos nossos corações, pois Deus quer falar. Vamos, meus filhos, o Evangelho anunciar. Minha mãe era como Maria, falava noite e dia, só procurava agradar a Deus com meu pai Joaquim. E sempre olhou para mim, pedindo que eu não esquecesse rezar o terço e o rosário, por isso sou assim. 2004. Novo e para renovar, cada dia mais os seus fiéis. O que temos para dizer a esta geração futura, rezar e orar sem cessar. Vigiemos e vamos louvar mais e mais. O demônio é o culpado de tantas derrotas do mundo. Não vamos ficar derrotados, pois o que ele quer é nos tomar de Jesus. Seremos vencedores se obedecermos a Jesus. Clamai o nome de Jesus e o sangue dele tem poder. Foi muito bom, maninha, esse momento com você, né? Você conversou, ficou à vontade para conversar. Eu quero te agradecer por sua disponibilidade aqui no canal, tá bom? Muito obrigado. E sexta-feira nós temos uma poesia, O Prestígio do Piqui e Sua Madeira. Quem vai declamar é Alessandra, certo? Então, um beijo no coração de vocês e no meu também. Até lá!